E aí, galera da Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando um vídeo da semana sobre a planilha de curvas, planilha que visa ajudar vocês a tomar a decisão em um dos caminhos da renda fixa, pré-fixado, percentual do CDI ou IPCA+, e para isso a gente usa o derivativo futuro do DI e projeções de inflação. É uma forma consciente e calculada de tomar decisão por um ativo de renda fixa, que necessariamente vai percorrer um desses três caminhos. Então, vamos a essa semana que tem como data base aqui 24/6 de 2022. Essa trajetória que a gente retirou do mercado é a de semana passada, ajuste marginal, mercado de uma semana para outra aqui, tomando como referência data base de 17 e 24. A alteração foi marginal, então uma abertura nos curtos, um fechamento nos longos. Então teve uma ligeira, né? Os juros ficaram estáveis, vamos dizer assim. As notícias que referendam os movimentos na semana, Lisboa bem descreveu aqui, pois deem uma lida, importantíssimo, linkar, né, o noticiário de mercado de renda fixa com os movimentos nas taxas, bom para a gente compreender, entender e, quem sabe, poder antecipar movimentos. Essa semana também saiu, o Banco Central divulgou aí as datas das reuniões de 23, a gente vai poder colocar lá na planilha também. Vamos voltar aqui para a planilha. Basicamente esse ajuste, eu aumentei um pouquinho aqui em 22 e aumentei o corte aqui em 23 para poder compor ali essa, essa diferença, esse fechamento nos longos, tá? Vou copiar o de mercado atual. Se vocês, o ajuste é tão pequeno que as curvas nem tem muito movimento. Só uma distânciazinha aqui. Mas a gente pode melhorar com o cenário de mercado atual. Eu coloco as diferenças em patamares menores aqui, tá? Bem perto de -5 a 5. Então essa é a trajetória de mercado, mais duas altas aí, uma de 50 um pouquinho lá entre 0 e 25 lá de setembro, para a gente poder, olhando aqui janeiro 23, para a gente poder botar perto de zero as taxas aqui entre o que o mercado negociou e a projeção, tem que haver alguma alta aqui. E depois vai ter que ter um ciclo de corte para que a curva tenha esse formato, né? A curva de mercado tem esse formato em que as taxas medianas ali estão menores que as 12,66 de 13,66. Então tem que ter corte aqui para essa taxa de mercado estar sendo negociada a uma taxa menor. A inversão na curva, tá? É, eu peguei uma oferta de 2 anos, basicamente de um mesmo banco. Então, só para a gente analisar os caminhos, que é o que é mais importante ao avaliar um ativo de renda fixa. Então, eu tenho aqui o mesmo banco, então o mesmo risco de crédito, 6,15, 103 e 13,35. 13,35 para um ativo vencendo em 2 anos. Então, a primeira coisa é fazer a avaliação, a comparação nominal, então o percentual do CDI com o pré, e depois, dada a escolha pelo nominal, ver quanto que o PCA mais daria. Aí eu teria que projetar uma inflação para poder fazer a comparação. A inflação implícita é dada pelo mercado, é um parâmetro, então bom entender esse conceito, tem um artigo lá no site. E o que é o futuro DI, também tem um artigo lá no site, na Renda Fixa Prática, que é o que dá preço a toda a curva de juros futuros nesse país. Então, se você quer saber o que o mercado está colocando por juros no futuro, parâmetro, é isso aqui, é um mercado bem institucionalizado e muito líquido, dos maiores do mundo em termos de volume.
Então vamos nessa. Então, cenário de mercado coloca algumas altas ainda, 50 e 15. Esse é o cenário de mercado. Se você acha que é isso que vai definir, né, os juros, é isso que você acredita, você vai tomar como parâmetro as taxas que o mercado negociou. Então, esse ativo ele vence aqui em 24. Vamos tomar como parâmetro julho 24, que ele vence ali no final de junho 24, então é bem perto. Então, posso tomar como parâmetro essa taxa aqui, 12,82, 12,77. Essa projeção coloca 12,77 bem próximo aqui de 12,82. Então, esse é o cenário de mercado. Tá? O mercado negociou no dia 26 o CDI em termos anuais até o vencimento 12,82. Então, 103 de 12,82. Vamos aqui, 12,82 é a taxa. 103 vencendo em 26/6. Equivale a CDI mais 0,68 e, em termos taxa final, 13,59. Na verdade, 103. 13,20. Tá? 13,20. Se eu considerar que 12,82 é o CDI, que é o CDI de mercado, que é o meu parâmetro. Lembrando que a planilha, o que é que ela faz? Essa é a trajetória de mercado. Se eu tenho uma trajetória diferente, eu imputo aqui e ela vai me dar o quê? Vai me dar qual seria a projeção futura, né, para o DI. Então, essa trajetória com 50, 60 pontos aqui de alta, depois uma queda de em torno de 250, é uma possível estrutura que o mercado negociou no dia 24/6. E isso, essa trajetória acontecendo, coloca o CDI em torno de 12,80, que é o parâmetro que a gente usou. Se a gente tem uma trajetória diferente, a gente tem que imputar aqui. Ou uma trajetória mais dura, com altas maiores e cortes menores, ou uma trajetória mais branda, vai subir menos e cortar mais. Eu vou tomar como parâmetro o mercado mesmo, correto? Então, tomando os parâmetros de mercado, 2,83, 103%, 13,20. 103 de 12,83, 13,20. Então, o CDI seria isso. 2,82. Aqui, a escolha ficou bem próxima do pré, com a oferta pré está 13,35, 13,20, 15 pontos em termos anuais. Aqui a escolha quase que é indiferente. Como um ativo, esse é um ativo privado, né? A gente não tem liquidez. Mas se fosse um ativo, por exemplo, um título do Tesouro que tem liquidez em D+1, e a gente estivesse avaliando, eu posso até fazer isso em aulas posteriores, você poderia optar, eu ficaria com um percentual do CDI porque ele é menos volátil. Se eu precisar sair antes do vencimento, as variações no percentual, no spread aqui, ele tem impacto bem menor no preço do que uma variação na taxa nominal cheia do ativo pré-fixado em relação ao preço. Então aqui, por questões de risco, como a taxa está muito próxima, eu vou ficar com um percentual do CDI. Estou usando o cenário de mercado, tá?
que projetei a 13,20. A inflação que me foi ofertada para 2 anos, 6,15. Então, eu tenho que projetar aqui a inflação do período. Vamos ver quanto que está a inflação implícita para esse vencimento. Então, já baixei lá para a planilha as curvas da Ambima, lá do dia 24, e para esse vencimento, em torno de 500 dias úteis, que estão em torno de 720 dias corridos, o pré está 12,94. Então, o IPCA mais para esse vencimento, se existisse, né, seria 590, IPCA mais 590, que dá uma inflação implícita de 6,66. Então, o mercado está colocando nessa relação que a inflação, para acontecer um empate entre o PE e o IPCA+, a inflação tem que rodar em torno de 6,66. Isso é retirado dos negócios, então é um parâmetro de inflação. Se você tem uma inflação maior do que essa, né, você vai privilegiar um ativo IPCA+. Se você tem uma inflação menor do que essa, em termos anuais até o vencimento, para os próximos 2 anos, você privilegia ativos prefixados ou indexados ao CDI, CDI Selic. Vamos aqui em cenário de inflação. As implícitas para esse período, 6,66. 6,24. As implícitas estão colocando por resto de 22 mais 5%, 6,70 em 23 inteiro, e em 24 ali, em termos anuais, 6,58. A título de simulação, vou usar como essa é a inflação, exatamente o que o mercado negociou. Vamos aqui ver quanto dá 6,15 mais 6,70. 6,66. Vencendo em 26. 26, 24, tanto faz. 6,15 mais 6,66 dão 13,22 em termos de ganho nominais. Tá? Vocês vão perceber que quando eu uso os parâmetros de mercado, o resultado vai ser equivalente nos 3 mercados. Vamos voltar lá para 6,66, 13,22. Então, usando os parâmetros de mercado, você vê que os resultados são bem próximos. Então, se eu acho que a inflação é 6,66, 6,15 está dado. Então dá 13,22, muito próximo do percentual do CDI que o mercado negociou, que é 13,20. Quando a gente usa só os parâmetros de mercado, vai acontecer essa equivalência. Até porque esse 6,66 é retirado dos negócios, a relação entre pré e o IPCA mais dos títulos públicos. Então, a sua escolha sempre vai ser definida de acordo com o seu parâmetro para a trajetória do Selic CDI. Então, se você tem uma trajetória, né, uma alta maior agora nas próximas reuniões, depois cortes menores, ele vai fazer com que o CDI fique maior em termos médios do que o mercado negociou. Se você tem uma trajetória mais branda em relação ao que o mercado negociou, o que seria isso? As altas que estão projetadas para as próximas reuniões forem menores e os cortes depois em 23 forem maiores, vai fazer com que o CDI fique abaixo e você vai ter esses 13,35 aqui bem maior do que a trajetória de 103% de um CDI médio ano mais baixo. Então, a trajetória do cupom vai definir essa relação. Feito isso, a escolha de um dos dois vai ser comparada com 6,15 mais uma trajetória, né, uma inflação anual, IPCA anual que você projeta. Se você tem uma inflação maior do que essa 6,66 e vai fazer com que o ganho nominal de 6,15 mais a inflação seja maior do que 13,22 e pode ser que seja maior do que a sua escolha em percentual do CDI.
Olhando essa relação direta de 13,20 com 13,22, se você tem uma expectativa de inflação maior do que 6,66 em termos anuais, esse IPCA mais vai andar mais do que o CDI até o vencimento, você vai escolher IPCA mais. Se você tem uma inflação, acho que vai ter um controle inflacionário agora, a inflação vai vir menor nos próximos 2 anos em termos anuais, por exemplo, em torno de 4, você vai ter a possibilidade de ganhar mais com, no caso, o percentual do CDI, caso, né, essa projeção aqui esteja correta de 2,82. Lembrando que se houver um controle inflacionário já rápido, pode ser que a atuação do Copom seja de efetuar cortes maiores e mais rápidos, mais antecipados. Isso acaba que aqui tem uma relação direta quando eu comparo o percentual do CDI com o IPCA+. O pré-fixado não, o pré-fixado estaria dado, né? Você receberia aquilo ali especificamente, se você for até o vencimento, 13 e alguma coisa que é o que está lá. Aqui, percentual do CDI, esse 13,20 é a estimativa. Essa inflação também é uma estimativa. Então, a gente só vai saber lá no final. Beleza? É, deixa eu só. Vamos atualizar aqui o calendário. Vou atualizar aqui. Eu coloco o segundo dia da reunião aqui na planilha, em datas, como está definido. 1/2, 15/3, vamos ver se está 15/3 já. Aqui está 22 de março. Então, vou colocar aqui 22 de março de 23. E assim eu vou preenchendo. Essa reunião deixa de ser uma reunião projetada, tá? Ela vai ser uma reunião definitiva. Esse asterisco é para eu separar aqui o que é projeção de reunião do que é realmente a reunião. Então, basicamente, eu vou preencher aqui com as datas que já foram divulgadas. Daqui para frente são projeções, fica um pouco fora ou perto, mas a conta em si não acontece muita mudança, porque é 2, 3 dias de diferença da projeção de reunião, porque realmente foi definido pelo Banco Central. Como saiu agora a notícia, estou atualizando aqui para vocês. Acho que é só isso. Curtam, compartilhem, divulguem o canal, façam com que essa discussão chegue a mais gente para que cada vez mais as pessoas façam suas escolhas na renda fixa de forma consciente e calculada, né? E tem o histórico disso para conferir lá na frente se foi uma boa escolha, um pré, um pós, um IPCA+, comparar com o que você projetava de inflação com o que realmente ocorreu, e assim é um estudo riquíssimo. Lembrando que as análises semanais, que já está em quase 4 anos, elas estão lá disponíveis e serve o histórico justamente para você ver o que lá no passado era projetado, o que realmente aconteceu, e essa diferença do que acontece com o que é projetado é que se revela em ganho ou perda no período, no caso na renda fixa. Beleza? Forte abraço a todos, saúde e paz.